Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso conteúdo de hoje. E nesse episódio eu quero compartilhar contigo pontos de atenção e principalmente algumas estratégias que, se forem bem executadas, vão encurtar demais o seu caminho para conquistar aquele trabalho que você tanto sonha. Olá, eu sou o Marino e nesse episódio eu vou estar falando para você sobre os quatro principais motivos, os quatro simples motivos que te impedem de conseguir um trabalho mais rápido e mais fácil do que você precisa, tá bom? Então vamos lá? Começando no primeiro grande ponto que eu acho que é fundamental, que é o quanto você trabalha diariamente para conseguir esse novo trabalho, né? Se a gente for pegar as pessoas que estão buscando um novo trabalho, ou as pessoas que estão fora do mercado, ou mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando, mas que por algum motivo querem mudar o seu rumo dentro da organização, querem ir para uma outra companhia, para uma outra empresa, estão precisando mudar de área, transferir de área, um ponto muito importante é o quanto eu me dedico diariamente para atingir o meu objetivo. Ok? Então, a primeira coisa é o quanto você está antenado diariamente para conseguir atingir esse seu ideal. Ok? Você está diariamente buscando as vagas que estão dentro da sua expectativa, dentro daquele seu sonho? Ah, mas Marino, mas como eu faço isso? Não é? Se você realmente está afim de buscar um novo caminho, voltar para o mercado de trabalho, você precisa se dedicar, né? É como se você tivesse num novo trabalho já antes de estar. Você precisa estar antenado em todas as empresas dos setores que você quer. Se você precisa estar antenado com as pessoas e ligadas com as pessoas que trabalham nas áreas que você quer trabalhar ou na área que você quer trabalhar. Você precisa estar antenado o quanto as agências, consultorias de RH, consultorias de emprego, o Cine aí da tua cidade, ou as cidades menores, às vezes a prefeitura junto com o Ministério do Trabalho, acaba criando centros de distribuição de currículos ou distribuição de vagas, onde o Ministério do Trabalho ou a prefeitura ou o Cine, eles criam condições de juntar as pessoas que estão buscando trabalho com os empregadores. Enfim, você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, seja na tua área, com as pessoas que trabalham na tua área, ou com os meios que vão te levar a conseguir esse novo emprego. Então, se você está antenado nas empresas que você busca trabalho, ou que tem a posição que você busca, se você está antenado junto às agências e consultorias de RH, se você está antenado aos microespaços, digo microespaços porque são locais onde alguns sindicatos de algumas regiões, prefeituras, o próprio Ministério do Trabalho ou o Cine, enfim, eles criam as condições para que você deixe seu currículo, distribua o teu currículo, participe de entrevistas, eles facilitam o caminho entre você e o teu novo empregador. E você precisa estar sabendo disso, você precisa estar acompanhando, você precisa saber na sua cidade como funciona, no seu bairro como funciona, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Então, eu vejo que tem pessoas que falam, poxa, faz já 3 meses que eu estou fora do mercado, 6 meses que eu estou fora do mercado e eu não sou chamado para entrevista. Mas quanto será que você está dedicando do seu tempo livre para efetivamente estar participando e estar dentro das possíveis vagas que estão sendo abertas na área que você deseja trabalhar, tá? Então, é um ponto de reflexão muito forte com relação a isso. Um outro item importante é, uma vez que você está buscando, indo atrás dessas consultorias, prefeituras, Cine, Ministério do Trabalho, sindicatos, sites das empresas, sites das agências de consultoria, você tem feito os ajustes necessários no seu currículo? Por quê? Às vezes você tem um currículo padrão, porque é mais fácil, né? Ah, eu tenho aqui meu currículo, ele já está pronto. Currículo, você tem que ter vários currículos. Vários. E ele tem que estar moldado dentro, claro, da tua expectativa, mas ele tem que estar alinhado com aquilo que a empresa está buscando.
Então, se você tá achando que apenas um currículo é o suficiente, não. E um segundo ponto é, o currículo, tenho certeza, o currículo, ele sempre, se cada dia você parar para analisá-lo, você vai identificar um ponto de melhoria. Tá? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre currículo, mas fique atento a isso. Na sua busca diária para o novo trabalho, faz parte também nessa sua busca de estar ajustando o seu currículo para ele ficar melhor, mais bem formatado, que ele retrate melhor a tua realidade e que ele esteja mais aderente à vaga que as empresas estão colocando à disposição, ok? Um outro fato importantíssimo é sobre as formas que você distribui o teu currículo. Então, às vezes, você está lá criando o teu currículo, está fazendo até os ajustes que eu estou fazendo, mas como que você distribui? Você apenas é daquele que ainda leva na porta das empresas, ou você manda só um e-mail para a empresa, achei que a empresa X está precisando, eu consegui aqui o contato. Eu não estou dizendo que isso não é eficiente, mas não é a única forma, tá? Então, você tem que pensar que para distribuir seu currículo, quanto mais canais você tiver, melhor você vai ter e mais rápido você vai ter resultado. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, por exemplo, com uma empresa de varejo, tá? Vamos pensar aqui, vou usar o Magazine Luiza como exemplo. Então, o Magazine Luiza é hoje uma das principais empresas do Brasil que fazem vendas pela internet. Imagina que se o único centro de distribuição do Magazine Luiza fosse na cidade de Franca, lá onde é a origem da empresa. Quando alguém lá de Natal compra um produto, quanto tempo ia demorar para chegar? Quanto ia custar esse frete? Quanto mais difícil para o Magazine Luiza seria? Então, o que eles fazem? Eles criam vários canais de distribuição, eles têm vários centros de distribuição, eles têm várias empresas de logística trabalhando junto com eles, enfim, eles criaram uma estrutura para que a distribuição do produto que fosse adquirido chegasse mais rápido e mais barato para o cliente. Assim é com o teu currículo. Se você ficar apenas com um canal de distribuição, você vai ter muita dificuldade. Então, o que é legal? Se todo dia você está trabalhando para melhorar teu currículo, se todo dia você está trabalhando para buscar novos trabalhos através dos canais que eu já falei, uma forma importante também é como você vai distribuir. Então, para distribuir você tem que pensar que você pode ter o currículo em papel sim, para levar para algum local que perto da tua casa ou na região, você entregar na mão de um amigo ou de um colega seu de trabalho ou de algum familiar que vai levar para alguém tomador de decisão esse currículo ou vai levar dentro de um RH esse currículo. Mas você pode mandar um e-mail, você pode ter o seu LinkedIn muito bem atualizado, você pode sim se cadastrar em alguns sites de emprego, e aí tem sites de emprego que são sem custo, outros que são com custo, e eu tenho visto no mercado muita gente dizer que site de emprego não funciona mais, que é a pior maneira. Não é verdade. Grandes empresas hoje utilizam o site sim, e por lá sim você vai ter muito resultado, basta seu currículo estar alinhado às oportunidades que as empresas estão colocando lá. Então não deixe de utilizar isso. Uma outra forma é, se você tem o seu currículo atualizado, se você tem o currículo seu também cadastrado em vários sites, você está acompanhando as empresas. Tem empresas que o próprio site dela já tem lá um link, já tem um menu que dá a opção para você ir lá e cadastrar o seu currículo. Então você já vai cair direto na empresa, tá? Outro ponto é, você está alinhado às agências de consultorias de recrutamento e seleção da sua cidade, da sua região, do seu bairro. Então você deve também cadastrar nessas agências. E aí um ponto importante, se eu estou buscando uma vaga de motorista, eu não vou ficar mandando meu currículo para headhunter que só contratam executivos para a empresa, porque eles não são especializados em contratar motorista. Um outro ponto importante é, se eu quero buscar uma vaga de analista, de supervisor, de gerente, eu não vou ficar mandando meu currículo para sindicatos que vão estar contratando mais trabalhadores operacionais ou trabalhadores para a vaga de motoristas, por exemplo, sindicatos de motoristas. Enfim, a gente tem que ter esse bom senso e saber qual é o canal que vai me deixar mais próximo da vaga que eu busco. Tem algumas pessoas que têm esse costume, talvez uma questão até cultural, eu preciso mandar 1000 currículos por dia. Se você mandar 1000 currículos
Para pessoas que não querem, é a mesma coisa você querer vender uma carne para quem é vegano. Não faz sentido. Você pode dar a melhor carne no melhor preço, ele não vai comprar. Então não adianta você mandar 1000 currículos para alguém que não está buscando um profissional no teu perfil. Você vai perder tempo, você vai despender do seu tempo, até de dinheiro mesmo, porque você tem que ficar fazendo isso, e tempo é muito importante, e não vai ter resultado, e você vai se frustrar. Então, toma muito cuidado quando a gente fala de distribuição de currículo. É muito importante você estar atento e saber exatamente que você tem que ter vários canais, e desses vários canais, qual é o canal mais adequado, ou os canais mais adequados para a posição que você busca, tá bom? Um outro item bem interessante quando a gente fala de currículo é quando a gente fala de networking. Por quê? Quando a gente está falando de networking, é o quanto você realmente está disposto a ajudar seus colegas de trabalho, o quanto você é para o mercado, você se tornou referência já, que quando alguém fala o teu nome, eles vão lembrar, esse aqui é a Maria lá da empresa X, ela já me ajudou um dia que eu precisei falar com ela, esse ponto ela conhece bem. Ah, eu preciso de alguém para essa posição? Ah, eu lembrei do Vinícius. Ah, por que o Vinícius? Porque o Vinícius eu já tive com ele em algumas reuniões falando especificamente dessa área. O que eu estou querendo dizer para vocês? É muito importante vocês participarem de grupos que tem a ver com a área de trabalho de vocês, seja ela qual for, para que as pessoas te conheçam, para que você, e nesse movimento, você fique à disposição. Em algum momento alguém queira tirar uma dúvida, precise de uma ajuda, você consiga estar sempre fazendo esse network. Por quê? No momento que você for também buscar o seu espaço, que você estiver buscando um novo trabalho, isso vai facilitar demais, porque você vai ter colegas que vão ajudar a distribuir seu currículo, mas mais do que isso, você vai ter pessoas que vão estar falando bem de você, que vão ter referências sobre você, seja na área que você atua, ou seja naquele ato que você já fez, que ajudou no passado, sem pedir nada em troca. Então, o network é muito importante, seja entre colegas de área, entre empresas do mesmo setor, e você está sempre à disposição para ajudar, porque em momentos assim, você também vai ser muito bem quisto. E aí quando a gente fala, processo de recrutamento sempre tem aquele quem indica. Sim, tem quem indica, mas não é quem indica por indicar. Ninguém, ou na maioria dos casos, ninguém quer indicar alguém que vai fazer feio ou não vai trabalhar bem naquela companhia. As pessoas indicam porque já tem ótimas referências. Já no passado, aquela pessoa mostrou a capacidade e o potencial que ela tem. Então, não deixe de utilizar o networking para que você seja mais um caminho para que você consiga o seu trabalho. E para a gente terminar esse primeiro tópico que eu falei, que são 4, a gente está apenas no primeiro, é fazer esse loop novamente. Tudo isso que eu falei. Então, você tem que estar todo dia buscando novos trabalhos, formas de distribuição, rever seu currículo, fazer toda essa questão do networking. Opa, Marino, mas você está dizendo que todo dia eu tenho que fazer isso? Sim, todo dia. Se você faz isso todo dia, a velocidade que você vai voltar para o mercado, é muito mais rápido. E eu conheço pessoas, infelizmente, que ela pega, faz um currículo só, deixa o currículo pronto, começa a mandar disparar para algumas empresas, e aí, quando tem a oportunidade, quando ela ouve falar, quando alguém comenta, ela fala, leva o meu currículo. Você acha que uma pessoa assim vai ser contratada com mais rapidez, ou é essa que eu estou dizendo que está todo dia trabalhando e buscando? Isso é óbvio, tá, pessoal? Isso é óbvio. Eu estou dizendo isso porque é assim que acontece. Então, entenda o que eu estou falando, aproveitem isso e vamos agora para o segundo tópico que eu quero trazer para você no conteúdo de hoje, que é a criação do próprio currículo. Tem gente que acha que uma vez que você criou o seu currículo, ele está ali pronto, acabou. Não, às vezes você tem que... O currículo, ele é formado por várias coisas. Layout, tá? Então, você tem que ter um layout adequado, o tipo de letra, o tipo de fonte, o tamanho dessa fonte, como que está o espaçamento entre as letras. Não sei se você sabe, mas os recrutadores levam segundos para analisar um currículo. Da forma que chega para ele, seja por e-mail, por site de vagas, por consultorias,
currículo físico, a hora que ele bate o olho no teu currículo, ele olha, ele leva alguns segundos para tomar a decisão se ele vai te chamar ou não para um processo seletivo. E lembre-se, o currículo é o seu cartão de visita. É através do currículo que você precisa chamar a atenção do entrevistador para que ele olhe e fale, poxa, eu vou chamar essa pessoa aqui para me bater um papo. O currículo dela me chamou a atenção. Então, o currículo é o seu cartão de visita. Se você redige mal, se tem erros ortográficos, se o espaçamento entre letras não está legal, se a fonte não é adequada, se o layout não é adequado, se o seu objetivo não está claro, não vão te chamar. Então, esse é o segundo erro fatal que muitas pessoas cometem quando estão construindo o caminho para buscar um novo trabalho. Porque eles acreditam que um currículo feito está resolvido e você vai conseguir trabalho aí. E isso não é verdade. O currículo ele tem várias facetas. Não é apenas um. Você pode ter vários, pode e deve ter vários currículos de acordo com a posição que você busca, tá? E aí vai estar de acordo com aquilo que as empresas estão buscando no mercado. Mas o próprio currículo tem que chamar a atenção. O próprio currículo tem que instigar o recrutador a falar, poxa vida, eu preciso chamar essa pessoa aqui, eu preciso saber mais dela. E um ponto importante dentro do currículo é, você não precisa escrever a tua vida lá dentro. Você não precisa contar detalhe do detalhe. Você tem que ser objetivo. A ideia é que o recrutador olhe e tenha vontade de saber mais sobre você. A ideia é que o recrutador olhe e tenha vontade de saber, nossa, sabe quando você pega um livro ou um trailer de um filme? Quando você assiste o trailer de um filme, qual é a intenção? Que você tenha curiosidade de assistir o filme todo. Então tá ali as principais partes. O seu currículo é a mesma coisa. A hora que alguém olha para o teu currículo, ele tem que sentir que é o trailer de um filme. Ele tem que despertar a curiosidade para que ele fale, peraí, eu vou chamar esse profissional aqui, eu preciso falar mais com esse profissional, eu preciso entender qual é a capacidade dele, qual é o potencial dele, quero saber quais são os desejos dele, as aspirações dele, porque de repente o currículo seu vai ser exatamente aquilo que a pessoa precisa, e a hora que ele te conhecer, ele vai falar, show, que bom, adiantei o meu caminho, porque muitas vezes o recrutador, ele também está desesperado pela vaga, ele precisa preencher rápido a vaga, e você está aí preocupado que você também quer rapidamente voltar para o mercado ou quer mudar de emprego. E às vezes o que está faltando é apenas um currículo bem redigido e distribuído da forma correta para chegar na mão do recrutador. Tá? Então, olha que importante que é isso. Quando eu falo que eu vou falar aqui dos 4 principais motivos, porque são exatamente esses que tiram a oportunidade das pessoas diariamente, tá? Não esqueçam disso, tá? O primeiro eu já expliquei, agora eu estou falando da criação do seu currículo e dos detalhes que você tem que ter com ele, tá? Um terceiro tópico e muito importante que eu vou falar é a sua postura dentro da entrevista. Então imagina que você já fez o trabalho, conseguiu construir teu currículo, conseguiu distribuir o teu currículo, chegou na mão de um tomador de decisão, esse tomador de decisão que é alguém do RH, ou gestor de uma vaga, ou alguém de uma consultoria, eles construíram, olharam e entenderam que entre todos os candidatos você também faz parte para participar do processo seletivo. E você foi convidado para o processo seletivo. Então, geralmente você vai começar lá com uma entrevista. Essa entrevista, na maioria das vezes, a sua primeira entrevista vai ser lá com alguém de RH, com um recrutador ou com alguma consultoria. E eu vejo diariamente pessoas que vão para a entrevista e respondem as perguntas como se não quisessem estar lá. Vocês vão falar, Marino, você está brincando? Não estou brincando não. Tem pessoas que vão para a entrevista e possuem uma postura de tipo, a face da pessoa, as expressões faciais da pessoa demonstram tipo, o que eu estou fazendo aqui. Assim, parece absurdo no momento que a gente está falando que a gente tem um país com quase 15 milhões de desempregados. Mas acontece. Por quê? Não sei. Muitas pessoas vão para a entrevista e têm uma postura assim. Outros, então, vão para uma postura extremamente apática. Sabe? O entrevistador faz uma pergunta, ele fala sim, não.
o entrevistador faz uma pergunta mais aberta para ele falar, ele fala, aham, né? E o entrevistador tem que ficar cutucando a pessoa para falar, incentivando a pessoa a falar. Então, o entrevistador, no momento da entrevista, ele quer saber quem você é. Ele quer saber o seu potencial, como você se comunica, como você vê o mundo. Ele também vai querer saber das suas questões técnicas, mas ele quer nesse momento te conhecer. Se você for lá e ficar de boca fechada ou expressar menos opiniões do que aquilo que você acredita, né? Talvez isso vai contar de forma negativa para você. Um outro ponto que é assim, esse é o pior de todos para mim, algumas pessoas que vão para a entrevista com uma postura mais arrogante, esquece a humildade em casa. Algumas pessoas que vão para a entrevista achando que eles são maiores que o entrevistador, maiores do que a empresa que eles estão indo fazer entrevista. Gente, por favor, tomem cuidado. A construção de um profissional começa nas questões comportamentais. Olha só como que você vai para uma entrevista faltando humildade. Então tem gente que chega, a forma com que ele se refere ao entrevistador, né? Porque muitas vezes o entrevistador é alguém mais jovem do que você, é alguém talvez que tenha menos experiência de vida do que você, mas não quer dizer que o entrevistador não conheça do que ele está fazendo, não quer dizer que o entrevistador não saiba como ele tem que conduzir aquele processo. Sim, existem recrutadores que estão no momento de aprendizagem, que talvez não tenham tanta experiência, existe. Mas isso não quer dizer e não lhe dá o direito de querer ser arrogante ou faltar com humildade, porque isso a gente não deve fazer com ninguém. Eu vejo candidatos perdendo oportunidades por isso. Outro motivo extremamente importante, que esse assim eu queria que vocês escrevessem aí e pregassem na parede do teu quarto, no teu guarda-roupa. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você deve ir para a entrevista muito bem preparado. O que eu quero dizer com isso? Você fez todo esse trabalho que eu estou falando. Então, existem 4 grandes riscos. A gente está falando aqui do terceiro. Se você vai para uma entrevista, o que você tem que fazer antes? Primeiro, saber exatamente qual é o local, horário, chegar com antecedência, mas principalmente fazer a tua lição de casa. E sua lição de casa qual é? Você deve estar analisando o seu currículo de fio a pavio. Você deve relembrar, principalmente se você tem mais experiência, se você já tem alguns anos aí dentro do mercado, alguns pontos importantes que você já participou, algumas experiências que você já teve, relembrar fatos que são importantes, que não estão no seu currículo, mas que você precisa destacar para o entrevistador, para ele entender tudo aquilo que você já fez, que você já construiu. Eu estou cansado de ver pessoas que vêm para entrevista, quando eu sento com a pessoa, eu vou fazer algumas perguntas, ela faz aquela cara de, esqueci, ou, eu não lembro disso agora. Nossa, como é difícil falar desse assunto. Ou, como é difícil falar de um tema que você está me perguntando. Ora, quando você vai para uma entrevista de emprego, não é um bate-papo qualquer. Você está indo como se fosse um vendedor. Você está indo vender a coisa mais preciosa que você tem, que é você mesmo. Que é apresentar o quanto você é capaz, o quanto você pode ajudar aquela organização, aquela empresa, aquele comércio. Quando você está indo para um processo seletivo, você tem que ir com todas as ferramentas. Você tem que ir preparado. Eu não sei o que o entrevistador vai me perguntar. Então, faz a sua lição de casa, relembre datas, relembre fatos que já aconteceram, relembre todas as empresas que você passou. Tenha isso em mente. Mas Marino, para que eu vou fazer isso? Isso já está no meu currículo. Então, se você quer ser igual a todo mundo, você vai ter o resultado de todo mundo. Se você quer ser diferente, você quer se destacar, se você sabe aonde você quer chegar na tua carreira, se você tem exatamente quais são os seus anseios pessoais e profissionais, e para isso você busca condições melhores, até para que você seja melhor remunerado, tenha um pacote melhor de benefícios, você tem que fazer o que a maioria não faz. Porque se você fica fazendo o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Então o que eu estou dizendo aqui é coisas que eu vejo no dia a dia, eu estou compartilhando com você, para você saber exatamente onde você não deve errar. Eu tenho certeza que se você usar 50% disso que eu estou te falando aqui, os resultados para você vão ser extremamente diferentes, ok? Então, não esquece disso.
Se preparar para a entrevista é algo fundamental. Se preparar para a entrevista pode ser a virada de chave que você precisa. Talvez que para essa entrevista já dê resultado, mas que você vai perceber que pode ser o caminho para você conseguir novos trabalhos, novas entrevistas, novas oportunidades, porque quando você começa a analisar o seu currículo e você começa a relembrar de fatos importantes, você começa a construir um material gigante, você fala, caramba, aqui eu consigo construir 4 currículos diferentes, com visões diferentes, com frentes diferentes, mas talvez para trabalhar na mesma área. Tá? Então, aproveitem isso, façam essa reflexão, prestem bem atenção e não percam as oportunidades, talvez por uma comodidade. Essa comodidade de achar que um currículo serve, um caminho de ou uma forma de distribuir serve, e quando eu vou para a entrevista, eu posso ir como fosse uma conversa simples, ele vai me perguntar, eu vou responder e pronto. Não, você vai estar se vendendo. Então imagina quando você vai, pensa aí o melhor vendedor que já passou na sua vida. Independente do que você foi comprar, que você saiu de lá falando, puxa, eu fiquei até mal de não comprar desse cara. É assim que quando você vai para uma entrevista, que você tem que sair de lá e falar, nossa, adorei essa menina, adorei esse menino, adorei esse profissional, adorei essa profissional. Por quê? A forma com que você se relacionou, que você se comunicou, que você mostrou sua verdade, que você mostrou o seu potencial, mostrou exatamente que você sabe quem você é, que você controla a tua carreira, que você controla as suas vontades, que você não é passageiro, que você é um protagonista da sua vida. Quando um profissional de RH, quando o recrutador, quando uma consultoria vê um profissional assim, ele não quer perder. Porque, infelizmente, são raras as pessoas que têm essa postura. Um outro fato é quando você está no processo de entrevista e você se mostra muito menor que o entrevistador. Tem pessoas que acham que eu não posso falar muito, eu tenho que falar baixo. O entrevistador é uma pessoa que está lá em cima, é uma pessoa que já chegou num resultado de carreira que eu ainda não cheguei. Pessoal, não precisa ser assim. Do mesmo jeito que eu digo que você não precisa faltar com humildade, ser arrogante, longe disso, você também não precisa ser menor que o entrevistador. Você pode conversar com ele de igual para igual, falar o que você pensa, perguntar as coisas que você tem vontade, usar um tom de voz adequado, tá? Porque se o entrevistador percebe que você tem vergonha até para se colocar a tua verdade, se expressar, muitas vezes ele até entende que tecnicamente você tem as competências que precisa. Mas ele fala, poxa, dentro da realidade que a gente tem aqui, eu preciso de uma pessoa mais falante, que coloque as suas opiniões, que fale o que ela realmente pensa, que ajude o time a construir um resultado diferente. E muitas vezes, pessoas que estão mais quietinhas ou não conseguem colocar a tua verdade, o entrevistador ele não vai se sentir fortalecido para seguir com você no decorrer do processo. Então, para a gente fechar, eu quero falar aqui para você, só para relembrar os 4 pontos. O seu trabalho diário pela busca de um novo trabalho, de um novo emprego. Isso deve ser todo dia. Várias horas dedicadas para fazer aquilo que eu expliquei. Segundo, falamos da construção do seu currículo. Terceiro, falamos da forma que você distribui o teu currículo. Qual é a forma correta de você fazer isso? Quarto, como você se comporta durante o processo seletivo. O que você deve fazer para que o entrevistador, no dia da entrevista, olhe e enxergue você o verdadeiro profissional, o verdadeiro potencial que ele precisa para aquela oportunidade, para preencher aquela vaga. Lembre-se, o entrevistador muitas vezes ele está correndo contra o tempo. Ele precisa buscar um profissional adequado, um profissional que venha preencher aquela vaga. E muitas vezes você é a pessoa, só que você não conseguiu na entrevista deixar claro para ele. Então pense que o momento da entrevista é o seu momento de ouro. É o momento que você tem que mostrar a que veio. E para isso, aquela preparação anterior que eu falei é fundamental para que você aproveite o tempo, porque o entrevistador nem não vai poder deixar você lá 5 horas. Geralmente a entrevista está ali entre 45 minutos e 1 hora. Esse período é o período que você tem para apresentar quem você é. Então se prepare para isso. Não perca a oportunidade.
tá bom? Então, são os 4 temas que eu queria trazer, que é o que eu vejo diariamente, que são 4 temas, 4 motivos simples que fazem com que as pessoas percam a oportunidade de voltar rapidamente para o mercado de trabalho ou mesmo conseguir um novo trabalho. E como um bônus aqui, eu vou falar para você de um 5º, que é exame toxicológico. Para algumas posições, para algumas empresas e algumas questões até legais, são necessários exames toxicológicos. O exame toxicológico, vou dar aqui um exemplo, motorista, por exemplo. O motorista, ele vai precisar passar por um exame toxicológico, tá? Porém, algumas empresas, para cargos de liderança, empresas também pedem exame toxicológico. E no exame toxicológico, vai analisar se você tem algum tipo de droga no seu organismo, tá? Marino, e o que isso vai acontecer? Vai acontecer que eu já vi em algumas circunstâncias que as pessoas sabem que no outro dia tem exame para fazer, né? E ela vai para um churrasco e tal, e acaba exagerando na bebida, né? E quer dizer que ele vai ser reprovado? Não, não vai ser reprovado. Muitas vezes o exame toxicológico é específico para alguns tipos de droga, tá? Mas se é, por exemplo, para um executivo, muitas vezes isso vai passar, eles vão entender que o cara pode ter consumido uma bebida, mas como que vai ficar a tua imagem? Já pensou a quantidade de álcool que pode pegar no seu organismo? Tá? Eu não estou dizendo aqui para você mentir, gente. Então, como eu sei que eu vou lá, eu vou deixar de tomar hoje. Não, eu estou dizendo para você cuidar da tua saúde. Não exagerar, não ficar exagerando em bebidas alcoólicas, tá? Não é para beber? Não estou falando nada disso, tá? Eu também gosto de tomar meu vinho. O que eu estou dizendo é, você tem que tomar cuidado com a tua saúde. Quando ele fala exame toxicológico, principalmente a questão de fumo, por exemplo, para algumas funções, né, pode ser que te prejudique, porque pode ser que você já tenha o pulmão comprometido, dependendo da função que você vai exercer. E se você, por exemplo, é um caminhoneiro, né, toma cuidado da sua saúde, evita substâncias não autorizadas, não legais, porque se você for trabalhar para alguma empresa, com certeza você vai ter problema e isso vai ser um fator para te prejudicar e você não vai ser aprovado no mercado de trabalho. Esse é um assunto bem controverso, bem diferente, poucas pessoas falam porque isso é um assunto que ninguém gosta de comentar, mas eu estou trazendo aqui um ponto para você. De novo, a questão não é mentir, não é enganar. O que eu estou falando é, toma cuidado com a tua saúde, se preocupa mais com você. A qualidade da tua saúde é fundamental para que você também exerça um trabalho dentro da companhia que vai te dar, valorizar você, que você vai poder crescer dentro das empresas, se tornar referência dentro das empresas. Porque quando a gente não tem saúde, e ainda mais por questões que a gente não se cuida, né, só a gente realmente tem a perder. Ok? Pessoal, eu queria trazer essa mensagem para vocês hoje. Aproveitem, curta aqui o nosso canal, siga a gente que a gente vai ter mais conteúdo de qualidade sempre aqui e espero você no mercado de trabalho. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.